eu e meu marido somos advogados. Então, é fácil a gente fazer uma comparação. Ele é 7 anos mais velho que eu, mas se eu pegasse esse grafiquinho e voltasse ele para 7 anos e falasse assim, onde que você estava na sua carreira com 25? Onde você estava com 30? Onde você estava com 33? Então, tipo assim, eu conheci, eu tinha 26. Se eu desço ele, né, dos 33 que ele tinha até os 26, eu estava na frente. Com 26, eu já tinha 2 cursos superiores, ele só tinha um. Né? Com 30, eu estava comprando a minha parte no mesmo apartamento que ele tinha 37. Só que depois que a gente teve filho, o gráfico dele continuou o mesmo e o meu foi pro beleléu, entendeu? E cada vez que cada vez que eu engravidei, eu tive que me reconstruir carreira e começar de novo, e os clientes me dispensando, porque é verdade, a minha disponibilidade para aquilo ali, né? Você estava falando para mim, você trabalha com mulheres, mas antes de ter filhos, eu trabalhava com direito e engenharia. Gente, era um negócio assim, hardcore. Era assim, ó. Não, olha, Gabi, amanhã você tem que estar em Camaçari, depois de amanhã você tem que estar em Curitiba e tal, e não sei o quê. A mala ficava só pronta, entendeu? E tal, e saía. Coisa... Com filho não dá, né? Gente, na hora que eu fiquei grávida, não precisa nem ter filho, entendeu? Porque eu tive uns abortos aí. Quando eu fiquei grávida, acabou, entendeu? Como é que você entra num teco-teco com 2 hélices? Sabe? E aí, o que acontece? Eu tive que recomeçar. E recomeçar, e ele continua na mesma. É o clássico, sabe? né? Esse é o clássico, né? Só que, se eu me separo amanhã, eu, que sou advogada de divórcio, ok? Né? Eu me separo amanhã. E aí? O que acontece é o seguinte, porque pode até ser que o patrimônio material, por ter as informações de qualidade que eu tenho, eu consiga fazer uma compensação. Né? Eu sei das contas dele, ele sabe das minhas, a gente compartilha isso e tal, essa gestão é comum e tudo mais, o que é raríssimo, tá, gente? A maior parte das mulheres é totalmente alheia às contas das suas famílias, totalmente alheia. Mas ainda que eu tenha esse patrimônio material dividido 50-50, e o patrimônio imaterial? Enquanto eu estava lá parindo e amamentando, ele foi ser conselheiro da OAB, ele fez mestrado, ele foi fazer sustentação oral no STF, e eu estava lá com um menino pendurado no peito, às vezes amamentando 2 ao mesmo tempo, entendeu? Doidona de hormônio. Esse patrimônio imaterial, o lugar que ele conseguiu chegar na carreira e o lugar que eu consegui, não tem nenhum tipo de compensação para mim. Sabe? Então, e o judiciário entende isso? Jamais, não entende nada. O judiciário... Nem se você cair numa juíza? Não. Hoje, aqui em Belo Horizonte, de jeito nenhum. Não. Estamos muito longe desse caminho. Mas muito longe. Muito isso longe. É interessante também a mulher pensar, então, antes de casar, ou quando casar, né? Inclusive, sobre essa questão que a gente discutiu tanto aqui sobre maternidade, uns episódios aí para trás, na hora de pensar também. Sim. Quantos filhos eu vou ter, quando que vai ser, porque precisa considerar que e isso uma vai compensação financeira para isso. Eu fiz esses dias aí para trás um pacto antinupcial que ele falava o seguinte, e ele nem era um pacto antinupcial porque eles estavam trocando de regime de casamento. Mas só um adendo, antinupcial, ante com T, tipo antes, não antes. Não de contrário ao pré-nupcial, seria um pré-nupcial. Pré-nupcial, isso, exatamente. Eu por muito tempo fui Entendi. matrimonial, então eu sei que é difícil isso. Esse não dava nem pra dizer que era antes, porque eles estavam mudando de regime de casamento, então era durante, mas enfim, né? Que estabelecia o seguinte, que cada filho que eles tivessem, ela ia receber um percentual a mais do apartamento que eles tinham. Eles já eram casados, então já tinham um apartamento. Então é o seguinte, olha, se eu tiver um filho, além dos meus 50% desse apartamento, eu vou receber 10% a mais. Se eu tiver 2 filhos, eu vou receber 20% a mais e tudo mais. Por quê? Porque é uma compensação para essa coisa. Mas isso é que eu acho interessante. Esse caso a caso deve ser inviável, né, num país imenso e com uma desigualdade que a gente tem, não só financeira, mas de grau de informação e percepção, etc. Mas a possibilidade de ter esses contratos, por isso que eu pensei nesse pré-nupcial, porque a gente vê muito em filme, contratos pré-nupciais, ou então em celebridades mega de Hollywood que fazem esses contratos pré-nupciais. Mas talvez seja uma maneira de que as coisas sejam determinadas pelas próprias pessoas. Ok, temos a lei, é o bastantão, tenta abarcar a maior parte da população, as condições mais comuns, mais normais da população brasileira. Mas a possibilidade de você adequar a você mesmo,
né, adequar ao casal, as condições, esse tipo de coisa, é muito interessante. Eu não sabia que existia, eu não sabia nem que existia isso que você falou. É possível mudar o regime durante o casamento? Hoje é, Eu não sabia era. disso. Hoje é. Eu achei muito evoluído esse Interessante. que você citou, porque isso é uma coisa muito difícil, Até assim, porque da se gente ver e da gente pensar e imagino propor isso também durante um casamento. Mas deve ser uma coisa fácil. uma relação muda muito durante o percurso. Por que não mudar legalmente os termos em que isso se dá? Gostei disso. Eu também amei, mas eu entendo o ponto da Fabrícia, porque a nossa sociedade é toda construída para nós mulheres enxergarmos a maternidade como a missão, o dom. Como assim E você uma quer receber salvação, mais? então, Receber e uma mais pelo mulher apartamento a dessa cada aí, filho? o 10% a mais cada filho, quer dizer, facilmente essa mulher vai ser vista como uma mercenária, Exatamente. interesseira. A gente vai ser vista Mas daqui por a pouco quem? tá tendo 5 Foda-se. filhos. Daqui a pouco ela tá tendo 10 filhos aí. Mas ela tá bem com ela, assim, tipo Não, mas é foda-se os dureza. outros. Não, mas é dureza. Não, tô Propor. falando socialmente, culturalmente, esse tipo de coisa, eu acho que é uma evolução. Claro, por isso que eu tenho que, inclusive, mencionar um contexto, entendeu? Isso é um contexto do tipo assim, olha, as coisas foram ficando muito difíceis, a gente chegou muito perto de separar esse casal que eu tô te dizendo. Muito perto de separar porque ela se sentindo e sendo muito lesada financeiramente, entendeu? E aí falou, não, beleza, a gente... E aí, tipo, terapia de casal, vamos ficar junto e tal, blá, blá, blá. Ok, mas nesse regime não. Nesse regime não, entendeu? Então, porque o que acontece é o seguinte, Letânia, ainda que seja possível fazer um acordo pré-nupcial e que ele possa propor essas coisas, você está colocando, em particular, uma coisa que você não tem a menor ideia de como vai ser na sua casa. Né? Então, você está fazendo escolhas que não vão ser necessariamente boas. Por quê? Porque a gente não tem a menor ideia. Né? Mas se existe uma coisa que é intransmissível, é o tamanho da treta que a maternidade vai te meter. Você pode ficar aqui todo dia, entendeu? Falando disso 50 mil horas. Mas você não tem a menor ideia. Até você estar lá com o seu peito sangrando, parecendo um joelho ralado, você não sabe o que é aquilo, entendeu? Por mais alertada que você tenha sido. Então, não, é legal a iniciativa? Por quê? Porque pelo menos ela está educando esse casal para falar de dinheiro, para falar de patrimônio, para falar de compensação entre sexos, que é uma coisa muito relevante e tudo mais. Então está educando, esse casal está um passo à frente. Agora, o acordo ser bom o suficiente para que daqui a 20 anos, quando os caras forem se divorciar, falar assim, não, porque eu fiz esse acordo, meu divórcio está sendo maravilhoso. Jamais saberemos, né? Entendeu? Jamais a saberemos. chance de... Isso pertence ao imponderável, né? Chegamos no momento do casamento, e aí você mencionou no comecinho que junte seu dinheiro em vez de comprar cueca do menino. Como é que faz isso? Porque senão, o menino vai ficar sem cueca, a menina vai ficar sem meia, deixa sem meia e sem cueca. Foda-se, gente, sinceramente, deixa eu falar um negócio com vocês. Eu falo todos os dias. Eu acho que assim, eu vou gravar e vou colocar na linha do escritório. E aí tem assim, 3 opções. A primeira, não compre as cuecas, pague o financiamento. Sabe? O que é, gente? Né? Nós todas já passamos por isso em algum momento, entendeu? Nem que seja nas plantas, nos pets. É o seguinte, na hora de escolher gastar o dinheiro, ele está pagando o financiamento do carro. Você está pagando o detergente. Na hora né? Então, ele está pagando o financiamento do apartamento. Você está pagando os presentes dos coleguinhas, que custam a mesma coisa. Se você colocar na ponta do lápis, é todo mundo gastando a mesma coisa. Só que ele investindo no patrimônio do casal. E você jogando o seu dinheiro fora nos filigranas. Essa conversa Nas filigranas tem que necessárias, evoluir. né? Tão Sim, necessárias quanto o sim. patrimônio do casal, muitas vezes. Nos consumíveis, né? Você vai estar fazendo o seu dinheiro Mas e aí? consumir. Patrimônio do aí casal, chega no entre final, aspas, né? Exatamente. Aí chega no final, vamos supor que esse casal seja um casal assim, típico, casado em comunhão parcial de bens, que é o regime dos que a gente tem aí, dos mais justos, né? Porque você está partindo do pressuposto que o que você construiu sozinho é seu e o que a gente construiu Digamos junto que é nosso. é justo para a maioria, né? É isso. Né? Tipo assim, em regra geral, é o melhor que tá tendo, tá? E aí o que acontece? Ele chega lá no escritório dizendo assim, não, mas eu comprei a casa. Você não junta dinheiro. Você não faz nada, entendeu? Já existe o tal do você não trabalha como eu. Né? Já existe o tal. Porque o desgramado nunca lavou uma louça na vida. No máximo, fim de semana, lava e fala, olha como eu sou ótimo. Exatamente. Não é verdade? Gente, você já fez as contas? Olha pra mim, pensa que eu tenho 80 unhas, além das minhas pra cortar. Meus meninos cortam unha lá em casa aos 4 anos. Fez 4 anos, eu tomo. Isso aqui é um cortador, essa aqui é sua unha, prazer, porque eu fico 80 unhas. Quantas vezes você acha que meu marido cortou unha?
de criança. Não, vou cortar o dedo, vou arrancar o dedo fora e tudo mais. Então, gente, a história é o seguinte, vai ficar sem cueca. Os meninos, a verdade é a seguinte, os homens nunca compram cueca porque tem uma mulher pra comprar cueca. Porque na hora que pega os homens solteiros por aí no Tinder, eles estão sem cueca. Não, mas aí a gente tá falando... Me conta isso! A mãe dele Tá, tava mas aí comprando, tamo provavelmente. Ai, não, gente. Mas Muitas estamos falando da vezes. cuequinha do filho. Mesmo a cueca do filho, entendeu? Se o filho ficar sem cueca, o que acontece é o seguinte, eu falo isso todos os dias, Fabrícia, é o seguinte, nada que você fizer, e isso é uma coisa da qual a gente tem que se libertar. Nós mulheres, por melhor que nós... assim, por mais fodásticas, mais super mulheres e tudo mais, você não vai conseguir intermediar a relação dos seus filhos com o pai deles. A relação entre os seus filhos e o pai deles é problema deles. Sabe? Você você se haver com seu pai, ela se haver com o pai dela, eu me haver com o meu. Então, assim, cada um tem que se haver com seu pai. O que acontece é que a gente passa o tempo inteiro tentando ser uma espécie de como é que chama isso? Suspensão, de amortecedor na relação entre os pais dos nossos filhos e eles. Né? Então, tipo, não, eu vou comprar a cueca, porque senão o menino vai ficar sem cueca, eu vou ser julgada porque tá sem cueca, mas filha dele também. E, eventualmente, o menino vai ficar sem cueca. Olha... Pois é, mas ele nem sabe que o menino tá sem cueca porque ele Porque nem, o julgamento nem, cai só na mãe. Ele nem sabe que existe, que tem que comprar cueca pro menino, né? Sorry, ele isso sabe. Isso Ele sabe, boa né? parte Ele dos usa homens- cueca. Sim. A não né? ser que Mas, seja um homem assim, sem cueca. Vamos lá. Eu sei, mas assim... Vamos falar sobre o seu ex-marido, ele usa cueca. Ele usa cueca e Foi sacanagem isso, né, gente? Essa foi sacanagem. não, e eu preciso reconhecer, por exemplo, essa semana ele comprou aí um tanto de meia para as meninas. E ele compra, ele tem. Eu não tenho o que reclamar. Parabéns, vai ganhar um troféu de excelente pai. Comprou meias, olha. Olha, Não, gente, vamos fazer assim. assim, Depois que a óbvio gente que gravar, tem aquele precisa. pós, depois que desliga as câmeras. Não, assim, digamos que é um pouquinho acima da média que eu vejo por aí em termos de responsabilidades e Envolvimento. Super concordo com a Fabrícia, é diferente. verdade. Claro que é diferente, assim, né? O que o pai presta atenção, o que a mãe presta atenção, mas eu preciso reconhecer que o meu ex-marido é um pouco acima da média nesse ponto, assim, de entender quais são as necessidades, de levar no pediatra, de levar para vacinar, de fazer o para casa junto, de comprar meia, né? Essas coisas. Mas eu queria entender qual é a sua proposta prática, assim, porque também não dá para fingir que a calcinha tá furada, que a cueca tá furada, que não serve mais. Qual é a solução? Uma caixinha do dinheiro dos dois que vai servir para aquilo? Quem dera o problema fosse dinheiro. Qual- Porque qual- o problema qual não a é sua só o solução? dinheiro, né? Porque se fosse só o dinheiro, ótimo. O dinheiro é uma compensação pela carga mental, né? Sim. O que acontece é o seguinte, isso eu aconselho as minhas clientes, é o seguinte, veja bem, a carga mental é só sua, então cobre por ela, né? Porque o que acontece é, na conta da pensão isso não entra nem tempo e nem entra carga mental, né? Na hora que você vai calcular, assim, quanto que o cara vai pagar, é a necessidade, é tipo, quanto o menino custa, é a possibilidade, é quanto cada um ganha, e a proporcionalidade, quanto que é o dinheiro de cada um na proporção da família. Mas, veja bem, o menino é 50% do meus DNAs, 50% do cara. Né? Se eu fico com esse menino 51%, por esse 1%, eu tinha que ser remunerada. E eu não tinha que ser remunerada como babá, como empregada doméstica. Eu tinha que ser remunerada como advogada, porque é o que eu estou deixando de fazer para ficar com ele, esse 1% que era obrigação dele, não era? Só que isso está muito longe da nossa realidade. Eu vou te dar um exemplo. Chegou lá no escritório, foi uma cliente lá no escritório. Aí na hora que ela sentou lá na cadeira, eu falei assim, estou exausta. Porque chegou aqui, a minha cliente anterior que saiu, já se divorciou e continua passando as roupas do ex-marido. Isso é um caso real, ok? O ex-marido usa camisa social, enquanto eles eram casados. Ele nunca admitiu que a empregada ou uma passadeira passasse essas roupas, e ele muito menos, né? E tal. E a ela que passava as roupas enquanto eles eram casados. Eles se separaram, ele acha não consegue entrar num acordo com nenhuma lavadeira, passadeira, com nenhuma lavanderia, e ela continua passando as roupas dele. Aí a minha cliente assim, que absurdo uma coisa dessa. A pessoa não se divorciou e continuou se divorciando. Eu falei assim, pois é. Parece até uma outra cliente que eu tenho que faz a mochila com as fraldas no dia que a menina tá indo pra casa do pai, pra menina não ficar sem fralda, né, na casa do pai. Ela. Era ela. Sabe? Cara,
filho é seu, entendeu? Você tá cansado de saber que ele vai fazer xixi. Você vai entregar a mochila de fralda? Foda, sabe? Sinceramente, não existe essa. Então, olha, se vocês não conseguem ter o mínimo de divisão, é o seguinte, ó, seu pai tem que comprar calcinha pra você lá na casa dele, sabe? Ah, mas eu fiquei sem calcinha. Não aceite, esse caso tá? eu Quando você entendo crescer, que é lá da casa dele, sabe? que é da casa da mãe, que é da casa do pai. Mas numa situação que você estava falando aí, dos dois estarem vivendo sob o mesmo teto e um usando dinheiro para uma coisa e outro para outra coisa, o que você propõe como solução para isso? Para que a mulher não fique só gastando dinheiro com essas... Nos consumíveis. Eu vou pagar essa conversa, tem que ter essa conversa. Ah, é o seguinte, olha, beleza, a gente tem as despesas aqui de casa e a gente tem as coisas que a gente está investindo, né? A gente tem os bens, as coisas que a gente está investindo. E o bem não é o sofá, né, gente? O bem é o apartamento. O imóvel. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir as duas despesas. O melhor é você virar e falar assim, não, olha, eu quero pagar o apartamento, você paga as cuecas. Mas se não tiver jeito, tipo, eu quero dividir as duas despesas. Então, a minha parte do meu dinheiro vai aí. Eu quero pagar esse boleto. Você paga esse boleto um mês e eu pago o outro. E aí, nesse mês aqui, você paga a aula de natação e eu pago no outro. Por quê? Para que essa sensação, essa conversa... Mais porque as palpável. Conversas entram na nossa cabeça. E as mulheres entram no escritório achando que foi ele mesmo que trabalhou. E eu tenho que virar para elas e falar assim, não foi ele que trabalhou. Esse apartamento não é só dele. Elas se sentem roubando. Olha isso. Sabe? Elas se sentem efetivamente roubando algo que é delas, entendeu? O cara só conseguiu trabalhar porque ela estava lá, porque quando ele chegava em casa tinha roupa de cama na cama, sabe? Porque os filhos dele estavam indo na escola. Meu marido anda por aí com meus meninos de bicicleta. É a coisa mais linda de ver, né? Uma escadinha, 4 bicicletas seguindo o cara, ele sai igual uma galinha os pintinhos. Eu olho e as pessoas ficam fascinadas, meu Deus, e tal, e dão biscoito, joga biscoito, fala um Que caminho de homem. biscoito. Quando você vira um caminho de biscoito pela Savassi, meu marido passou por ali. Eu olho para aquilo e falo assim, quando vem elogiar para mim, eu falo assim, deixa eu te falar um negócio, os dentes não estão podres porque eu levei ao dentista, as cuecas não... Tem cueca, né? E as cuecas não estão cagadas, porque eu mandei lavar, eu comprei, sabe? Tá em pé aí, não caiu de pereba, porque eu que cuidei, sabe? Do sabonete à escova de dente... Mas Ele o tá pai é que é o desfiando. bonitinho, né, Exatamente. gente? Isso é uma... Eu acho isso uma antipatia também, Ai, pra também. falar a verdade. Ótimo. Isso me dá Agora, uma preguiça, deixa- aquela coisa, ele é um pai tão fofo, olha, como é que ele cuida do filho, olha que bonitinho, ele tá com ela no colo o tempo inteiro. E eu tô no colo desde que nasceu.